Muito boa noite, meus queridos irmãos e irmãs do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. É sempre uma alegria muito grande esse reencontro em que nos conectamos, ainda virtualmente, mas através desse sentimento de fraternidade que nos une a todos, para a realização de mais um encontro, um breve estudo sobre a doutrina dos Espíritos. Iniciaremos, como sempre, com uma frase do nosso Chico Xavier. A selecionada para hoje é a seguinte: a maior revelação de teu amor aparece brilhando quando permites que o Cristo em ti e contigo possa amar e servir aos outros sem procurar saber quem são e como são. A leitura inicial, que nos vai auxiliar na harmonização necessária para o melhor aproveitamento desta hora, é da obra Vinha de Luz, a lição 127, O Teu Dom. Mensagem do Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Não desprezes o dom que há em ti. Paulo, está na carta ao Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Em todos os setores da reorganização da fé cristã, nos quadros do espiritismo contemporâneo, há sempre companheiros dominados por nocivas inquietações. O problema da mediunidade, principalmente, é dos mais ventilados, esquecendo-se não raro o impositivo essencial do serviço. Aquisições psíquicas não constituem realizações mecânicas. É indispensável aplicar nobremente as bênçãos já recebidas, a fim de que possamos solicitar concessões novas. Em toda parte, a insopitável ansiedade por recolher dons do céu, sem nenhuma disposição sincera de espalhá-los a benefício de todos, em nome do divino doador. Entretanto, o campo de lutas e experiências terrestres é a obra extensa do Cristo, dentro da qual a cada trabalhador se impõe certa particularidade de serviço. Diariamente, haverá mais farta distribuição de luz espiritual em favor de quantos se utilizem da luz que já lhes foi concedida no engrandecimento da paz da comunidade. Não é razoável, porém, conferir instrumentos novos a mãos ociosas, que entregam enxadas à ferrugem. Recorda, pois, meu amigo, que pode ser o intermediário do mestre em qualquer parte. Basta que compreendas a obrigação fundamental no trabalho do bem e atendas à vontade do Senhor, agindo incessantemente na concretização dos celestes desígnios. Não te aflijas, portanto, se ainda não recebestes a credencial para o intercâmbio direto com um plano invisível, sob o ponto de vista fenomênico. Se suspiras pela comunicação franca com os espíritos desencarnados, lembra-te de que também és um espírito imortal, temporariamente na Terra, com o dever de aplicar o sublime dom de servir que há em ti mesmo. Possamos agora, então, fortalecer a união fraterna, através do pensamento, do sentimento, agradecendo por essa oportunidade, mais uma de estudo, para que possamos, através dela, adquirirmos um maior discernimento, mas principalmente que venhamos a realizar as reflexões necessárias sobre nós mesmos, buscando
o nosso progresso. Fique conosco, mestre querido, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Pela página inicial, o tema em questão hoje tem a ver com a mediunidade. Há muito o que se estudar sobre a mediunidade. Material, fontes, não nos falta. Iniciando, claro, pelas obras básicas, como o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e especialmente o Livro dos Médiuns. Há também inúmeras referências complementares. As obras de André Luiz, em sua série A Vida no Mundo Espiritual, em quase todos os livros, mas com destaque especial para as obras Mecanismos da Mediunidade, nos domínios da mediunidade e desobsessão. Leon Denis, na parte terceira do livro Depois da Morte, o capítulo 22 nos fala sobre os médiuns. Estudando a mediunidade de Martins Peralva, que tem como base justamente nos domínios da mediunidade de André Luiz. Outra obra de Peralva também, Mediunidade e Evolução, ambos editados pela Federação Espírita Brasileira. A própria federação tem uma série de apostilas, há um em 2 volumes, Mediunidade, Estudo e Prática, Programa 1 e Programa 2, e uma série de outras técnicas de mediunidade, Carlos Torres Pastorino, obsessão e desobsessão da nossa querida companheira Sueli Caldas Schubert, que retornou há pouco tempo ao mundo espiritual, Diálogo com as Sombras, de Hermínio Correia de Miranda, e a leitura obrigatória de Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade. É um vastíssimo material. Certamente eu poderia ficar aqui todo o tempo que temos indicando, citando material de estudo sobre a mediunidade. É claro, então, que nesse curto período vamos tratar de um foco bem específico relativo a esse tema maior. Nós vamos falar hoje um pouco sobre a mediunidade responsável. Mas exatamente em que consistiria o exercício responsável da mediunidade? Por que cabe essa reflexão relativa à responsabilidade dos médiuns? No Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 28, aquele da coletânea das preces espíritas, o item 9 é prece para os médiuns. E há uma parte lá escrita assim: os médiuns são os intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos. Ou melhor, são os órgãos materiais de que se servem os espíritos para se expressarem aos homens por maneira inteligível. Santa é a missão que desempenham, visto que tem por fim rasgar os horizontes da vida eterna. Aí tem os médiuns o que se devem compenetrar-se bem, para não fazerem mau uso de suas faculdades. Aquele que médium compreende a gravidade do mandato de que se acha investido, religiosamente o desempenha. Como intérpretes do ensino dos espíritos, têm os médiuns de desempenhar importante papel na transformação moral que se opera.
Os serviços que podem prestar guardam proporção com a boa diretriz que imprimam as suas faculdades. Porquanto, se enveredam pelo mau caminho, são mais nocivos do que úteis à causa do Espiritismo. Essa pequena introdução sobre a missão dos médiuns e o papel da mediunidade, acredito que já acenda um alerta para que essa reflexão seja feita. Então, a obra Libertação, de André Luiz, no capítulo 11, há um relato dentro do processo de que André Luiz, liderado pelo instrutor Gúbio, e em companhia de Eloy, está acompanhando o caso do socorro a Margarida, que está sendo perseguida por uma equipe liderada por Saldanha, a mando de Gregório, a personagem principal da obra, se podemos colocá-lo dessa forma, para que ela fosse ajudada por um médico. Houve uma consulta médica, e dentro dessa consulta médica foi indicado esse auxílio complementar. Mas, segundo Gúbio, o instrutor de André Luiz, ele coloca que o professor em ciências psíquicas que havia sido indicado era admirável nas questões da sua capacidade em relação aos fenômenos. Ele era realmente portador de dons medianímicos notáveis, mas que ele não tinha condição de ajudar a Margarida, não. Por quê? Porque ele não oferecia proveito aos que se acercassem dele, porque guardava a mente presa aos interesses vulgares da experiência terrestre. E aí nós vemos, né, que o dom da mediunidade, usando também uma palavra da leitura inicial, ele possuía as condições, mas existiam aspectos morais que ele não atendia. Avançando na fala de Gúbio, ele fala que fazer psiquismo, que é a palavra que ele utilizou, é atividade comum, tão comum quanto qualquer outra. A mediunidade é uma atividade comum, mas o essencial é desenvolver um trabalho santificante. Seguindo as palavras do instrutor de André Luiz, o médium tem uma riqueza em suas mãos. Mas, da mesma forma que se pode perguntar aos ricos de bens materiais que uso fará dessa riqueza, o mesmo pode se perguntar aos médiuns. E se eles não a utilizarem bem? O esclarecimento do instrutor para André Luiz, que também serve certamente para todos nós, é que se o detentor de tão grandes bens não se acha interessado em utilizar os recursos que se dispõe a favor da felicidade dos semelhantes, o conhecimento e o dinheiro apenas lhe agravarão os compromissos no egoísmo praticado, na distração inoperante ou na perda lamentável de tempo. É um longo capítulo da obra, mas que, lendo na sua completude, perceberemos claramente que não havia meios de, não apenas Margarida, mas qualquer companheiro que buscasse se utilizar de um apoio daquele médium, seria realmente auxiliado por ele da melhor forma. Falando dessa questão da influência moral do médium,
O capítulo 20 do Livro dos Médiuns trata exatamente disso, trazendo apenas alguns pontos para a nossa reflexão. No item 226, a pergunta terceira é se os médiuns que fazem mau uso das suas faculdades, que não se servem delas para o bem, ou que não as aproveitam para se instruírem, sofrerão consequências dessa falta? A resposta: se delas fizerem mau uso, serão punidos duplamente, porque têm um meio a mais de se esclarecerem e não aproveitam. Aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. Mas como fazer para não cair, não tropeçar? Manter-se firme, de forma correta, no exercício da mediunidade. Um ponto essencial é a humildade. Para reforçar em nós essa questão, há um esclarecimento nesse mesmo item do Livro dos Médiuns, na quinta pergunta. Lá na resposta, nos é colocado para que não creias que a faculdade mediúnica seja dada somente para a correção de uma ou duas pessoas. Não. O objetivo é mais alto. Trata-se da humanidade. O médium é um instrumento pouquíssimo importante como indivíduo. Por isso é que, quando damos instruções de que devam aproveitar a generalidade dos homens, nos servimos dos que oferecem as facilidades necessárias. Então, vejam, eles colocam que a missão da chegada da mensagem através dos espíritos tem uma abrangência de impacto à humanidade inteira. A nossa atuação sempre será pontual. E eles vão buscar utilizar como instrumentos a cada situação dos médiuns que oferecem as facilidades necessárias, as condições para fazer. Mas no impedimento nosso, encontrarão outro. Uma coisa é nos conscientizarmos da nossa responsabilidade. Outra, muito diferente, é começar a nos acharmos imprescindíveis, importantes demais. Mas e se o médium estiver se perdendo? Poxa, não poderiam os espíritos bons o alertarem, chamar a atenção? Assim, olha, vai, você está vacilando aqui, presta atenção. Uma parte da quarta resposta, nesse mesmo item, diz: não há médium que faça mau uso da sua faculdade, por ambição ou interesse, ou que a comprometa por causa de um defeito capital, como orgulho, egoísmo, leviandade, e que de tempos a tempos não receba admoestações dos espíritos. Eles nos alertam, eles nos chamam a atenção. Mas por que às vezes esses alertas não têm efeito? Está lá escrito também. O pior é que, as mais das vezes, eles não as tomam como dirigidas a si próprios. O recado é para a gente, mas nós logo pensamos,
Eu tenho certeza que eles falaram isso foi para o Juquinha, como se não tivesse nada a ver comigo. É necessário ativar a consulta à nossa consciência, atenção aos alertas, que são colocados, muitas vezes, de uma maneira geral, ao grupo do trabalho. E a questão da diversidade das mediunidades. O Livro dos Médiuns, entre os capítulos 14, 15 e 16, ele nos apresenta justamente uma visão da diversidade das mediunidades e dos tipos de médiuns, médiuns de efeitos físicos, sensitivos, audientes, falantes, videntes, sonambúlicos, curadores, pneumatógrafos. Algum irmão ou irmã poderia se perguntar se existe alguma mediunidade ou algum tipo de médium que estaria com maior ou menor responsabilidade do que os outros. Façamos a seguinte reflexão. Obviamente, as missões que recebemos têm diferença no alcance do seu impacto, maior ou menor, no número de companheiros de jornada. Isso acontece também na questão de todos que encarnam com a missão do exercício da mediunidade. É absolutamente incomparável no alcance do impacto a missão, por exemplo, de Divaldo Pereira Franco com a minha, ou de algum companheiro das reuniões mediúnicas do núcleo. Mas a avaliação quanto ao exercício responsável da mediunidade respeitará os mesmos critérios para todos os médicos. Se preparastes adequadamente para a execução da tarefa a cada oportunidade? Fizestes o melhor que podia dentro das suas condições do momento? Procurastes combater as manifestações do orgulho e do egoísmo que ainda trazes para que o seu pensamento e seu sentimento se conectassem com auxílio ao próximo? Buscastes o estudo contínuo, visando cada vez mais entender os processos em que encontrastes envolvido, criando reservas de esclarecimento para que pudessem ser acessadas no momento de servir. A prece e o recolhimento íntimo foram teus companheiros frequentes? Usastes suas faculdades mediúnicas sempre com bons propósitos e de forma desinteressada? Meus queridos, não importa qual tipo de mediunidade tenhas, se uma só ou várias, e nem em qual grau de intensidade. Procure fazer dela um meio que lhe auxilie em sua própria estrada de redenção. E não há outra maneira de realizar isso que não seja aplicando-a na mais pura prática da caridade. Mas, Ivair, você falou em usá-la de forma desinteressada. O que você quer dizer com isso? Bem, não sou eu que quero dizer nada, não. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 12. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Logo no segundo parágrafo, há um apontamento dessa medida, liberdade versus responsabilidade, relativas à mediunidade. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que qualquer homem pode ser dotado,
como a de ver, de ouvir e de falar. Ora, nenhuma há de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de proferirem coisas mais, maior seria o número dos mudos do que falam. Deus outorgou faculdades ao homem e lhes dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusa. Então, a aplicação do nosso livre-arbítrio também é lei aplicável ao exercício da mediunidade. Então, como em todas as demais situações, cabe a atenção nas escolhas feitas. Se eu estou utilizando-a para o bem ou estou utilizando equivocadamente. No capítulo 26, ainda do Evangelho segundo o Espiritismo, o dai de graça o que de graça recebestes, nos coloca de frente com a questão da mediunidade gratuita. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique delas privado e possa dizer, não tenho fé porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e testemunhos da afeição dos que pranteiam porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria desviá-la do seu providencial objetivo. Ah, mas eu nunca cobrei pelo uso da minha mediunidade. Nesse caso, queridos irmãos e irmãs, não podemos restringir a nossa visão a uma questão monetária. A paga pode ser realizada através de algum mecanismo do qual se obtém alguma vantagem pessoal, através de uma pequena troca de favores. Como nos fala o próprio Evangelho, precisamos santificar o exercício da mediunidade. É um meio que nos foi concedido, a mediunidade, com o objetivo de, através dela, gerarmos benefício ao próximo. A mediunidade nos serve para servirmos em nome de Jesus. Complementando esse aspecto, agora voltando ao Livro dos Médiuns, entre os itens 304 e 313, o estudo que lá se encontra é sobre os médiuns interesseiros. Opa, mas eu não sou um médium interesseiro. Não estamos aqui apontando para essa possibilidade. Apenas poderemos realizar algumas boas reflexões no âmbito do exercício do autoconhecimento que todos precisamos praticar, aproveitando a leitura dessas linhas. O item 306 nos coloca que os médiuns interesseiros não são apenas os que, porventura, exigem uma retribuição fixa. O interesse nem sempre se traduz pela esperança de um ganho material, mas também de ambições de toda sorte, sobre as quais se fundem esperanças pessoais. E complementa dizendo que é esse um dos defeitos que os espíritos obreteiros sabem muito bem tirar partido para que fazer com que os médiuns se coloquem sob uma dependência. Em resumo, a mediunidade é uma faculdade concedida para o bem e que os bons espíritos se afastam de quem
pretenda fazer dela um grau para chegar aonde quer que seja, que não corresponda às vistas da providência. O egoísmo é a chaga da sociedade. Os bons espíritos a combatem. A ninguém, portanto, assiste o direito de supor que eles os venham servir. Então, no exercício da mediunidade, é natural que queiramos ter o auxílio dos bons espíritos. Para isso é necessário adequar o nosso comportamento ao que eles esperam de nós, que não é nada além do desejo sincero, da vontade sincera de ajudar o outro, de fazer dessas oportunidades momentos em que nos coloquemos realmente à disposição para ajudar. Voltando àquela parte do Evangelho, das preces para os médiuns, eu vou voltar nela, primeiro para lembrar, meus irmãos, os médiuns precisam de preces. Preces que os sustentem, preces que os acolham, que os fortaleçam na sua missão, que lhes ajudem na sua fé, na sua coragem, que os auxiliem na conexão com seus mentores. Lá no item 9, quero destacar algo que pode nos ajudar nesse estudo. O médium que queira gozar sempre da assistência dos bons espíritos tem de trabalhar por melhorar-se. O que deseja que a sua faculdade se desenvolva e engrandeça tem de se engrandecer moralmente e de se abster de tudo o que possa concorrer para desviá-la do seu fim providencial. E agora complicou. Trabalhar por melhorar. Tem que se engrandecer moralmente. Se abster de tudo que possa desviar a prática da mediunidade do seu fim providencial. Caramba! Vamos lá. Independente de termos compromisso com a mediunidade ou não, todos, absolutamente todos nós, não deveríamos aproveitar a oportunidade da encarnação para melhorar-se e se engrandecer moralmente? Ora, não estamos aqui, não é justamente para isso? Então, pense, você, sendo médio ou não, já deveria fazer isso, de qualquer forma. Quanto ao não desviar a prática da mediunidade do seu fim providencial, todo e qualquer compromisso que você assuma, não está implícita a responsabilidade de cumpri-lo dentro do seu objetivo, de cumprir com a sua finalidade? Por que haveria de ser diferente com a mediunidade? Ela é apenas uma das formas de auxiliarmos o próximo, de praticar a caridade. Deve, portanto, ser realizada respeitando todos os princípios da prática da verdadeira caridade. Os princípios da verdadeira caridade foram muito bem expressos
de forma belíssima por Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A nossa prática da mediunidade deve respeitar esses princípios. Há também uma mensagem de Isabel de França, do item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Amar ao próximo como a si mesmo. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe aditeis. Não. Não é apenas isso que Deus exige de nós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas com o vosso próximo. Benevolência em todas as coisas. É necessário que trabalhemos por expandir essa nossa capacidade da benevolência em todas as coisas, inclusive no exercício da mediunidade. Avançando na questão da mediunidade responsável, podemos também obter informações preciosas na obra de Desobsessão de André Luiz, obra que até a nossa casa utiliza como referência da nossa prática no trabalho das reuniões mediúnicas, que é o foco dessa obra. Mas estudando-a, podemos verificar claramente que há uma série de pontos abordados nela relativos à preparação do médium para sua participação na reunião mediúnica, que podem e devem ser considerados na conscientização do médium, na preparação para a sua tarefa, seja qual for a natureza da mesma. Logo numa parte inicial, nos 4 primeiros capítulos, encontramos orientações no capítulo 1, do preparo para a reunião ao despertar. No capítulo 2, o preparo para a reunião, a alimentação. Capítulo 3, preparo para a reunião, repouso físico e mental. E o capítulo 4, preparo para a reunião, prece e meditação. Uma consolidação dos aspectos abordados nesses capítulos apontam para um cuidar-se atentamente e de forma integral, fisicamente, mentalmente. Evitar exageros, vigiar pensamentos e sentimentos, nutrir-se adequadamente do alimento material e do alimento espiritual e orar. Mas convenhamos, estas orientações, nós não deveríamos fazer uso delas em todos os dias da nossa caminhada? Sim. Mas como ainda é a nossa realidade, a dificuldade de sermos constantes neste sentido, a orientação é para estarmos mais atentos e perseverarmos na manutenção das melhores condições nos dias em que realizaremos as atividades assumidas
com o compromisso da prática da mediunidade. A recomendação de estudo para essa obra não é apenas desses capítulos iniciais, mas dela como um todo, pois as orientações ali encontradas vão nos auxiliar na melhora do nosso comportamento, na execução de nossas tarefas. Mas será que precisamos mesmo de tanta vigilância e cuidado em relação à responsabilidade de um compromisso previamente assumido? Nós já não combinamos de ser médiuns antes de vir para cá? O que poderia dar errado? Não bastaria deixar as coisas fluírem naturalmente? Sobre esse ponto, compartilho com vocês um trecho que se encontra na obra Dos Domínios da Mediunidade, também de André Luiz, psicografia do nosso querido Chico. Trata-se de uma fala do instrutor num diálogo com André Luiz, falando sobre a irmã Ambrosina, que, pelo tempo de atividade na causa do bem e pelos sacrifícios a que se consagrou, recebeu do plano superior um mandato de serviço mediúnico. Olha de quem estamos falando, de quem é o espírito de Ambrosina. André questionou sobre a possibilidade dela não vir a cumprir esse compromisso assumido. Esse espírito que, pelo tempo de atividade na causa do bem e pelos sacrifícios a que se consagrou, recebeu esse mandato do serviço mediúnico. Resposta do instrutor: em qualquer cometimento, não seria lícito desvalorizar a liberdade de ação. Ambrosina comprometeu-se. Isso, porém, não a impediria de cancelar o contrato de serviço, não obstante reconhecer-lhe a excelência e a magnitude. Poderia desejar imprimir novo rumo ao seu idealismo de mulher, embora adiando realizações sem as quais não se erguerá livremente do mundo. Os orientadores da espiritualidade procuram companheiros, não escravos. O médium, digno da missão do auxílio, não é um animal subjugado à canga, mas sim um irmão da humanidade e um aspirante à sabedoria. Deve trabalhar e estudar por amor. É por isso que muitos começam a jornada e recuam. Livres para decidir quanto ao próprio destino, muitas vezes preferem estagiar com indesejáveis companhias, caindo em temíveis fascinações. Iniciam com entusiasmo na obra do bem, entretanto, em muitas circunstâncias, dão ouvidos a elementos corruptores que os visitam pelas brechas da invigilância. E assim tropeçam e estiram na cupidez, na preguiça, no personalismo destruidor ou na sexualidade delinquente, transformando-se em joguetes dos adversários da luz, que lhes vampirizam as forças, aniquilando-lhes as melhores possibilidades. Isso é da experiência de todos os tempos e de todos os dias. Bem, após a leitura desse esclarecimento e, ao mesmo tempo, um alerta, eu não creio que fique margem para duvidarmos da necessidade da constante vigilância. Mas onde buscarmos inspiração, exemplos de mediunidade com responsabilidade? Existem vários, muitos pessoais, de companheiros e companheiras com os quais compartilhamos as tarefas. Mas eu não poderia deixar de trazer aqui duas
espíritos. Eurípides Bassanufo e Chico Xavier. O estudo da vida deles, da passagem entre nós, desses dois médiuns missionários do amor, de como eles se comportaram no cumprimento de suas missões, é importantíssimo para nós. O nosso olhar precisa ir além, muito além da admiração pela diversidade e intensidade das mediunidades deles. Precisamos deixar-nos sensibilizar, tocar pela forma como doaram-se em cada oportunidade. Precisamos inspirar-nos por estes dois médicos. Que nós, trabalhadores do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, em particular, temos uma imensa dívida de gratidão a estes espíritos, que nos acolheram como trabalhadores. Já chegando para a parte de conclusão do nosso estudo, gostaria de trazer uma leitura adicional. Agora da obra Pão Nosso, a lição 162, obra de Emmanuel, psicografia do Chico, é a lição Manifestações Espirituais. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Com a revivescência do cristianismo puro, nos agrupamentos do espiritismo com Jesus, verifica-se idêntica preocupação às que torturavam os aprendizes dos tempos apostólicos, no que se refere à mediunidade. A maioria dos trabalhadores na evangelização inquieta-se pelo desenvolvimento imediato de faculdades incipientes. Em determinados centros de serviço, exigem-se realizações superiores às possibilidades de que dispõe. Em outros, sonha-se com fenômenos de grande alcance. O problema, no entanto, não se resume a aquisições de exterior. Enriquece o homem a própria iluminação íntima. Intensifique o poder espiritual através do conhecimento e do amor, e entrará na posse de tesouros eternos de modo natural. Muitos aprendizes desejariam ser grandes videntes ou admiráveis reveladores, embalados na perspectiva de superioridade, mas não se abalançam nem mesmo a meditar no suor da conquista sublime. Inclinam-se aos proventos, mas não cogitam do esforço. Nesse sentido, é interessante recordar que Simão Pedro, cujo espírito se sentia tão bem com o mestre glorioso no Tabor, não suportou as angústias do amigo flagelado no Calvário. É justo que os discípulos pretendam o engrandecimento espiritual. Todavia, quem possua a faculdade humilde, não a despreze, porque o irmão mais próximo seja detentor de qualidades mais expressivas. Trabalhe cada um com o material que lhe foi confiado, convicto de que o Supremo Senhor não atende no problema de manifestações espirituais conforme o capricho humano, mas sim de acordo com a utilidade geral. Finalizemos as nossas reflexões de hoje com a seguinte frase de nosso irmão Emmanuel:
Trabalhe cada um com o material que lhe foi confiado, convicto de que o Supremo Senhor não atende no problema das manifestações espirituais conforme o capricho humano, mas sim de acordo com a utilidade geral. Queridos irmãos e irmãs médicos, trabalhemos humildemente, confiantes, com coragem, com responsabilidade e perseverança, buscando sempre servir e amar em nome do Pai, agradecendo imensamente a presença da doutrina espírita em nossas vidas, pelas oportunidades de trabalho que nos são concedidas, pelo nosso Mestre Jesus, irmão de todas as horas, por seus trabalhadores que nos auxiliam, nos sustentam e nos apoiam em nossa caminhada. Nossa imensa gratidão, hoje e sempre. Muita saúde, muita luz, muita paz a todos. Graças a Deus. Então, meus queridos irmãos, até o nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos.